Terceiro ano, hi, bem-vindos à aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai aprender um assunto novo, na verdade, continuando o assunto da semana passada, a gente deu início, na semana anterior, antes do formulário, a gente começou a falar sobre países e nacionalidades em inglês. E a gente vai continuar falando isso hoje, só que essa aula vai ser bem mais abrangente, que a gente vai falar de todos os que aparecem no livro, tá bom? Então, para você acompanhar comigo, por favor, pega o teu livro de inglês e abre na página 40. Livro de inglês, página 40, por favor. Abriu aí? Por favor, abre aí teu livro na página 40, tá? Muito bem. Lá em cima, o tema do assunto é I love my country, que significa eu amo meu país. Sabe qual é o seu país? O país que nós moramos? Isso, a gente mora no Brasil. Brasil é o nome do nosso país. Agora, qual é a nacionalidade? Tio, o que é nacionalidade? Bem, nacionalidade é como se fosse um título que a gente recebe por ter nascido ou por morar em determinado país. Por exemplo, eu nasci no Brasil, então eu sou brasileiro. Então, brasileiro é o nome da nacionalidade de quem é do Brasil. E aí, para cada país vai ter uma nacionalidade diferente, vai ter um nome que a pessoa vai receber por ser daquele país, entendeu? É isso que é nacionalidade. E a gente vai falar sobre isso agora. Vamos ver esse diálogo, tá? Entre esses dois jovenzinhos aí na página 40. Um deles está falando assim, ó, esse que está com a blusa com cores do Brasil, né? Hi, my name is Bruno. I'm Brazilian. Ele falou, oi, meu nome é Bruno. Eu sou brasileiro. Ele continua. We are famous for our nature. Our nature. Ele falou, nós somos famosos por nossa natureza. Né? Já que aqui no Brasil, fica a parte da Amazônia, lá no Brasil, é uma parte muito famosa, é uma parte verde muito bonita, e uma das maiores no mundo todo, Então, realmente, na questão de natureza, tipo, também das praias, e de muitos lugares, paisagens bem belas, bem bonitas que a gente tem no Brasil, a gente é bem famoso por isso também, no exterior. E aí ele faz uma pergunta que está até em azul aí, ó, no balãozinho. Where are you from? Viu essa perguntinha que está em azul, no balãozinho do Bruno? Where are you from? Tradução, de onde você é. Certo? De onde você é. É isso que ele está perguntando. Where are you from? Where are you from? Essa pergunta significa de onde você é. Certo? Quando eu quero perguntar de qual país a pessoa veio, onde ela nasceu, eu faço essa pergunta para ela. É muito comum quando a gente conversa com pessoas de fora, elas fazem esse tipo de pergunta para a gente. Certo? Então, where are you from? Aí, o rapaz respondeu, olha só. Ele é asiático, Vamos ver de onde é que ele é. My name is Toshiro. Olha a resposta, tá em azul também, ó. I am from Japan. Eu sou do Japão. We have Mount Fuji and we love reading manga. Nice to meet you. Tradução, ele falou assim, ó. Nós temos o Monte Fuji, ou seja, se localiza lá no Japão, esse monte que é muito famoso, tá? O Monte Fuji. E eles amam ler mangá, que também é um estilo de... É parecido com história em quadrinhos, não sei se vocês já leram ou ouviram falar, tá? Mas mangá é bem divertido, bem legal. E aí ele termina falando assim, ó. Prazer em conhecer você. Nice to meet you. Mas prestem atenção na formazinha azul, que foi a resposta que ele deu. Como é que a gente responde, caso alguém pergunte pra gente? Where are you from? De onde você é? Como é que eu respondo assim? Eu sou de tal lugar. Você vai falar, no mesmo começo que ele usou aí, ó. I am from, que significa eu sou de, do ou da, Aí depois você coloca só o país, a gente é do Brasil. Então a gente vai falar I am from Brazil. I am from Brazil. Qual é a diferença, tio, de Brasil em inglês e português? É do mesmo jeito? Bem, se refere ao mesmo país, logicamente, mas a escrita é diferente, tá? A gente escreve com S no português brasileiro. Em inglês a gente escreve com Z, certo? E a pronúncia também muda um pouco, A gente fala Brasil, eles falam Brazil. Brazil. Então, parecido logicamente, mas tem uma diferençazinha, tá bom? Então, I am from Brazil, eu sou brasileiro. I am Brazilian, melhor, I am from Brazil, eu sou do Brasil. I am Brazilian, eu sou brasileiro. E como é que eu pergunto de onde você é? Where are you from? Agora a gente tem uma lista aí embaixo, ó, com vários países e com a nacionalidade desse país. Vamos ver aí, ó. Por exemplo, Itália em inglês, Italy. Quem mora na Itália é chamado de Italian, que significa italiano ou italiana, tá?
China, a gente logo embaixo a China, né? Que em inglês a gente fala China. Quem mora na China é Chinese, chinês. México, em inglês a gente lê Mexico. Veja que não tem acento, tá? E mexicano, Mexican. França, em inglês a gente fala France. Quem mora na França é French, francês. Depois a gente tem Espanha, em inglês Spain. Quem mora na Espanha é Spanish, ou seja, espanhol. No outro lado a gente tem aí, ó, United States, que é Estados Unidos, certo? Um dos países mais importantes na questão da língua inglesa, tá? United States, Estados Unidos. Quem mora nos Estados Unidos é chamado de American, ou seja, americano. Embaixo a gente tem a Argentina, que em inglês a escrita é a mesma, né? A diferença mais vai ser a pronúncia, que é um pouquinho diferente. Eles falam Argentina, certo? E aí quem mora na Argentina, Argentinian, certo? Embaixo a gente tem Portugal, que é Portugal, certo? E quem é de Portugal é chamado de português, que é português, tá? Que também é o mesmo nome do nosso idioma, tá? A língua que a gente fala. Embaixo a gente tem Inglaterra, né? A Inglaterra também é muito importante porque o inglês vem de lá, tá? Antes de ir para os Estados Unidos, né? O inglês, inicialmente, a origem mesmo é da Inglaterra. Inglaterra em inglês, England. E quem mora na Inglaterra, né, é chamado de English. Ou seja, inglês ou inglesa, tá? Que também é o nome do idioma, tá? Da língua que eles falam, que é o inglês. English, inglês. Tanto pode se referir à pessoa que é da Inglaterra, como também pode se referir ao idioma que é falado na Inglaterra, que é esse que a gente estuda, né? O inglês. E embaixo, por último, a gente tem Australia, né? Australia, que é Austrália, e Australian, que é australiano. Agora vamos para a atividade de hoje na página 41. Peguei teu livro de inglês, né? Já está com ele aberto na página 40, vamos agora para a 41, que é a atividade de hoje. Let's practice, vamos praticar. Questão 1. Where are they from? Look at the answer. Look and answer the questions. De onde eles são? Olhe e responda as perguntas. Item A. Where is Mary from? De onde é a Mary? Você vai colocar embaixo aí na linha, só olhar a bandeira, né? E aí basta você olhar na página 40 para descobrir qual é. Aí você vai dizer qual é o país que ela mora, só que tem que escrever em inglês o nome do país, tá? Aí você coloca aí. Item B. Where is Pietro from? Mesma coisa. Basta olhar na página anterior pela bandeira, qual é o país, e colocar aí em inglês como é que é o nome do país dele. C. Where is Alejandro from? Mesma coisa. D. Where is Mary from? Mesma coisa. E. Where is Chan from? Mesma coisa. Certo? Agora, vou te dar um tempinho para você fazer, pesquisar e colocar a resposta aí, colocar o nome do país em inglês, tá? E aí, quando você soltar o vídeo, depois que eu disser para você pausar, aí você corrige e vê se acertou. Por enquanto, pausa o vídeo, tá bom? Prontinho, acho que você terminou aí, né? Então vamos corrigir. E tem a resposta United States. Se você colocou isso, acertou. United States. B. Italy. C. Spain. D. France. E E. China. Ok? As respostas estão aí para você conferir. Confere aí, tá bom? Por último, agora vamos para a questão 2. Match the correct word. Marque a palavra correta. A person, item A. A person that lives in Argentina is. Uma pessoa que mora na Argentina é... Muito fácil, né? Qual dessas três aí? Basta olhar lá atrás também para conferir, tá? É Argentinian. Essa primeira opção, tá? Que termina com N-I-A-N, tá bom? Letra B. Micah is... He lives in England. Bem, a segunda frase fala que ele mora na Inglaterra, então ele é inglês. Como é que se escreve inglês em inglês? Qual dessas três opções? Isso mesmo, se você disse que é a última opção, English, né, E-N-G-L-I-S-H, você acertou. E por último, C. Rui is from Portugal. So he is, Rui é de Portugal, então ele é o quê? Portugalian, português ou portuguanian? E aí, já descobriu? Isso mesmo, é a segunda opção, né? Essa aqui está do lado direito, português. P-O-R-T-U-G-U-E-S-E. Tá bom? Corrigi aí direitinho. Bem, pessoal, por hoje é só. Essa é a nossa aula de inglês dessa semana. Vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado pela atenção, tá? Bye, bye.